Bem-vindos ao canal La Poderosamente. O nosso estudo de hoje se encontra em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Vamos fazer a leitura da palavra. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amados irmãos, amadas irmãs, esta é a palavra de Deus. E antes de mergulharmos nela, vamos pedir a direção do alto. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos conceda graça, que nos dê sabedoria para a gente poder compreender a profundidade do que o Senhor quer nos ensinar através desse texto. Ilumina nossa mente, fala o nosso coração, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, para a gente entender bem essa passagem, o contexto aqui é tudo. Jesus se retira, ele vai para a região de Tiro e de Sidom. E que lugar era esse? Eram cidades portuárias, conhecidas pela cultura pagã. É muito importante a gente notar que esse era um território gentil, ou seja, não era um território judeu. Então, o que Jesus faz aqui, ele de propósito cruza uma fronteira. E não é só uma fronteira no mapa, sabe? É uma fronteira cultural e, mais ainda, espiritual. E quem é que vai ao encontro dele? Uma mulher cananeia. Para a gente ter uma ideia, para um judeu daquela época, só ouvir a palavra cananeu já trazia à mente, assim, uma história enorme de conflitos, de idolatria. Por isso que esse encontro é tão radical. Pense bem, são dois mundos que, em teoria, nunca deveriam se misturar. A barreira entre eles não era só uma questão social, era algo muito mais profundo. Era religioso, histórico. E olhando para essa história, a gente percebe que tem um fio condutor, um tema central que amarra tudo. É a natureza de uma fé que simplesmente não desiste. Uma fé que passa pela prova, sabe? A jornada dessa mulher, desde o primeiro clamor até o milagre, ela toda marcada por obstáculos. Obstáculos que vão testar a confiança dela de um jeito extraordinário. E o primeiro obstáculo, nossa, talvez seja o mais difícil de todos. O silêncio. O silêncio de Jesus. Ela chega, ela clama por misericórdia, ela abre o coração sobre a dor da filha. E a primeira resposta que ela recebe, nada. Silêncio. Tenta imaginar o peso disso no coração de uma mãe desesperada. Uma mãe que já arriscou tudo só para chegar até ele. Depois do silêncio, vem o segundo obstáculo. E ele vem justo de quem deveria ser um canal de compaixão. Os próprios discípulos. É impressionante, mas eles não conseguem enxergar ali uma alma aflita. Para eles ela é só um incômodo. Alguém que está ali, gritando, atrapalhando o sossego deles. Essa falta de empatia se torna mais uma barreira, mais um muro na busca daquela mulher. Aí, finalmente, Jesus quebra o silêncio. Mas quando ele fala, as palavras parecem fechar a porta de vez. Ele declara qual era o foco primário da sua missão aqui na Terra. E, teologicamente falando, aquilo era verdade. A aliança inicial tinha sido com Israel. É como se ele dissesse: olha, a minha missão agora é para outros. Para aquela mulher, essa declaração soou como uma barreira de doutrina, que parecia impossível de superar. E então, a gente chega no que parece ser o teste final. E olha, é o mais difícil. Jesus usa uma analogia que hoje soa muito dura para nós. O pão, claro, é a bênção de Deus, a bênção messiânica. Os filhos são o povo de Israel. E os cachorrinhos? Bem, a palavra usada no grego original se refere àqueles cães de estimação, domésticos, não aos cães de rua. Era uma forma de se referir aos gentios. Mas veja bem, isso não deve ser lido como um insulto gratuito. Era, na verdade, o ponto máximo da prova. Jesus estava testando a humildade dela, a profundidade da fé que ela tinha. Ele queria ver, será que ela vai se ofender e desistir? Ou será que a fé dela é maior que qualquer orgulho? E é exatamente aqui que a história dá uma virada
espetacular. Porque a resposta dessa mulher não é de raiva, não é de ofensa. Pelo contrário, é uma das respostas mais brilhantes, mais cheias de fé e humildade que a gente encontra em toda a Bíblia. Preste atenção na sabedoria da resposta dela. Ela não briga com a analogia de Jesus. Ela não tenta se defender. Muito pelo contrário, ela aceita a posição que ele descreveu e a partir dali, daquele lugar de humildade, ela argumenta a favor da graça. É como se ela estivesse dizendo: tudo bem, Senhor, eu entendo, mas mesmo os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E eu sei que a tua graça é tão grande, tão abundante, que uma simples migalha já é mais do que é suficiente para o meu milagre. Isso, meus irmãos, é humildade e a fé na sua forma mais pura. E essa resposta quebra todas as barreiras. E a reação de Jesus logo em seguida revela qual era o verdadeiro propósito de todo esse diálogo. O objetivo nunca foi humilhar aquela mulher. Era, na verdade, manifestar a grandeza da fé dela e mostrar o alcance universal da graça de Deus. A gente quase consegue ouvir a admiração, o calor na voz de Jesus quando ele diz: mulher, grande é a sua fé. Note bem, ele não a elogia pela sua inteligência, pela sua origem, pela posição social. Ele a elogia pela fé. A prova tinha chegado ao fim e ela foi aprovada com louvor. Então, fica a pergunta: o que é essa grande fé que Jesus elogiou? A história dessa mulher nos dá uma definição perfeita. É aquela fé que continua, que persiste, mesmo quando Deus parece estar em silêncio. É a fé que persevera, mesmo quando as pessoas e as circunstâncias dizem não. E, acima de tudo, é aquela fé que se humilha, que reconhece que não tem merecimento algum, mas que confia de todo o coração na misericórdia infinita de Deus. E aqui um princípio teológico importantíssimo vem à tona. A graça de Deus é universal. Esse milagre acontecendo com uma mulher gentil fora do território de Israel é como uma pequena amostra, uma prévia do que seria revelado de forma completa depois da cruz, depois da ressurreição. A mensagem é clara: a salvação está disponível para todos, não importa a origem, judeus, gentios, todos que se aproximam de Cristo com fé. Certo, mas e para nós hoje? O que essa história que aconteceu há quase 2000 anos tem a nos ensinar? Que lições práticas, que princípios de fé a gente pode tirar dessa passagem para aplicar na nossa vida? Bom, alguns princípios ficam muito claros. O primeiro é que a persistência na oração, ela é poderosa. Essa mulher não desistiu na primeira barreira, nem na segunda, nem na terceira. Ela continuou buscando. Outro ponto fundamental: a humildade abre o caminho para a graça. Ela não chegou exigindo direitos, mas suplicou reconhecendo sua dependência. Também aprendemos que a fé genuína, de verdade, ela é sempre notada e recompensada por Deus. E por fim, que a misericórdia do Senhor não tem fronteiras. É exatamente o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar depois, lá em Romanos, quando diz que não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. E tudo isso nos leva a um momento de reflexão, uma pergunta para o nosso coração. Em que área da nossa vida, talvez, a gente esteja tentando argumentar com Deus, tentando provar que merecemos algo ou que temos razão, quando na verdade o que Ele espera de nós é simplesmente um coração humilde, um coração que descansa na certeza de que até as migalhinhas da sua graça já são mais do que suficientes para suprir qualquer necessidade que tenhamos. Que o exemplo que a história dessa mulher possa nos inspirar profundamente. Que Deus continue abençoando plenamente a vida e os projetos de cada um e que a gente possa, juntos, seguir crescendo na fé em Cristo Jesus e no estudo da sua maravilhosa palavra. E, para terminar, fica aqui o convite. Se houver algum pedido de oração ou talvez um agradecimento a Deus por algo que Ele tem feito, compartilhe conosco nos comentários. Essas histórias, esses testemunhos fortalecem a nossa comunidade e, quem sabe, podem até ser mencionados em nossos próximos estudos. A paz do Senhor seja com todos.